Olá, queridos professores e coordenadores da classe do Hall. Pensando em vocês e em melhorar cada vez mais o nosso trabalho junto às crianças, estamos aqui para conversarmos sobre as atividades relacionadas à classe do Hall para o terceiro trimestre. Estaremos apresentando as histórias das lições relacionadas ao trimestre, os projetos missionários e também muitas ideias de como organizar a classe e o seu trabalho. Mas não poderíamos começar nossas considerações sem tocar num ponto que consideramos importantíssimo. Como é o seu relacionamento com Jesus? Para suas palavras e exemplos serem poderosos e contagiar as crianças e suas famílias, você precisa conhecer a Jesus por experiência diária. Nossas famílias precisam entender que muito mais que trazer na escola sabatina os seus filhos e decorarem o versinho, eles precisam ser discipulados espiritualmente pelos pais em casa desde muito cedo. Muitos até mesmo deixam de levar as crianças para a classe do Hall por acharem que são muito pequenos. O que fazer para mudar essa realidade? Muitas vezes poderemos pensar que nosso papel como professora do Hall é ter uma linda classe, com bonitos cenários, uma lição bem preparada e todos os incentivos possíveis. No entanto, se nas famílias não há culto familiar e muito menos pais totalmente comprometidos com o desenvolvimento espiritual dos seus filhos, perde um pouco de sua eficácia. Muito temos a fazer, mas uma de nossas tarefas é despertar as famílias para a sua responsabilidade na salvação dos seus filhos. Não podemos assumir em 1 hora por semana, no sábado pela manhã, o dever dos pais de toda a semana. Por isso, essa conscientização exige muita oração, visitação aos pais e capacitação a eles com material pegadas e outras ações que você planejar. Tudo valerá a pena, pois se as famílias forem fortes, a igreja será forte. Vamos dar algumas dicas para você, professor e pais de crianças até 3 anos. Tempo de atenção. Lembre-se que a idade da criança é igualmente proporcional ao tempo de atenção. Ou seja, se seu pequeno tem 1 ano, seu tempo de atenção deve ser 1 minuto. 2 anos, 2 minutos e assim por diante. Sabendo disso, todas as atividades planejadas precisam ser consideradas. Utilizar diversos materiais e alterná-los são estratégias para aprender a atenção dos pequeninos. Assim, a atenção da criança passa de um boneco para uma paisagem, de um animal para a gravura e assim sucessivamente. Estas crianças já estão expostas a uma mídia movimentada e colorida, construída para chamar a atenção, e precisamos fazer o possível para cativá-las com os diversos materiais e a presença de uma professora marcante. Outra questão que queremos abordar antes de passar à apresentação das sugestões para o trimestre é a recepção. Preste atenção e receba com carinho as crianças, seus pais e especialmente quem vem pela primeira vez. Muitas famílias podem vir a convite da TV Novo Tempo ou mesmo de um amigo. Se permitirem, anotem os seus nomes, aproxime-se deles, se interesse por eles e ao atender às suas necessidades, caso as manifestem, está demonstrando que os ama. Este era o método de Jesus quando esteve aqui nessa terra. Sua comunhão pessoal é a chave para um trabalho diferenciado como professora do Hall, pastoreando o seu rebanho, que são seus alunos e familiares, e tendo os olhos abertos para as oportunidades missionárias que lhe surgirão ao receber as visitas em sua classe. Que nossa oração seja: toma-me, Senhor, para ser tua inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me para o teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Que Deus esteja sempre ao seu lado. Amém. Vamos agora apresentar algumas considerações relacionadas à dinâmica da classe do Hall, descritas no manual do professor. Vamos começar falando das atividades preparatórias. Elas devem estar voltadas para a lição. Lembre-se de que os bebês ainda não pintam e será mais eficaz a aprendizagem se lhe forem oferecidos brinquedos e objetos relacionados ao tema. Tenha tudo sempre preparado e não esqueça que essas atividades devem começar 15 minutos antes do início da escola sabatina.
Para esse trimestre, recomendamos livros próprios para os bebês que venham com o tema obediência, bondade ou mesmo livros em que Jesus é o personagem principal. Aproveite para ensinar as mães presentes da necessidade de sempre repetir o versinho da lição. Para o incentivo de presença, sugerimos essas árvores, que podem ser naturais, colocadas em uma lata ou confeccionadas em madeira e de fácil acesso. Nela, vocês poderão colocar macacos e cada criança, ao chegar, ela vai colocar um macaquinho na árvore. Ou mesmo utilizar-se de sua criatividade e fazer girafas ou leões de EVA ou feltro, onde as crianças, ao chegarem, colocarão o seu animalzinho ao lado da professora. Animais feitos com garrafas PETs cortadas e revestidos em EVA é uma ideia com valores acessíveis. Logo após a recepção das crianças, utilize-se da sacolinha entregue para as mães. Elas contêm objetos que irão auxiliar a professora a tornarem mais concretos e reais o mundo do culto do bebê. Sacolinha com pandeiro, a capa de Samuel, fruta, personagens e objeto para utilizar ao cantar os hinos. Tenha sempre, ao iniciar as atividades da escola sabatina, um hino que os lembre acerca do lugar onde estão e o que Deus se alegra quando estamos em sua casa. É muito utilizado uma igreja de madeira, com espelho, que permite a interação da criança enquanto se canta o hino Quem Chegou à Igreja Aqui. Logo após o louvor, vem o momento da oração. Então sugerimos que você prepare um tapete especial com 2 criancinhas ajoelhadas para que a sua criança possa imitar a posição para orar com reverência. Coloque ao seu lado e peça que eles imitem a sua posição. Depois da oração, vem o momento dos aniversariantes e também das visitas. Temos aqui a sugestão do livro de canto, onde você também pode passar a página e tem um momento em que a criança vai falar os versinhos que ela decorou durante a semana. Além disso, esse livro de canto tem vários cenários e vários recursos que você pode utilizar na sua sala da escola sabatina, como esse cenário aqui, que tem casas, pode usar como uma vila. Tem esse cenário aqui, que tem um rio, que pode ser utilizado em várias histórias. E também tem o cenário em terra seca. E também o último cenário que temos aqui no livro é o cenário da Terra Santa. Você pode utilizar nas histórias bíblicas e compor outros cenários das missões também. No momento da lição, iremos demonstrar 3 maneiras de apresentarmos a história. Um cenário para igrejas que possuem mais espaço, outro para igrejas com um espaço reduzido e até mesmo para igrejas que não têm sala e que, em razão disso, têm necessidade de utilizar um material mais compacto. Começando pelos cenários maiores, temos aqui uma tenda dessas que compramos para as crianças e ela pode ser utilizada de 2 maneiras. Um tecido por cima para simbolizar o templo. Dentro dela, colocamos uma caixa para simbolizar a mesa com os pães e também colocamos um candelabro. Nesse momento, você peça às mães para pegar a sacolinha e nela vai conter vassourinhas, paninhos, já que Samuel ajudava Eli no templo. A mesma tenda pode ser utilizada para fazer o lugar onde Samuel dormia quando Deus falou com ele. Você pode utilizar também a ideia de uma caixa especial com laço e capas para a hora dessa história, onde as crianças ou as mães podem mostrar e até colocar as capinhas. Na classe do hall, onde as crianças não conseguem ser os personagens, você pode utilizar também os bonecos confeccionados, com garrafa PET e bolas de isopor. No cenário de Elias, muito feltros, tecidos, TNTs, pedras falsas e verdadeiras, folhas secas, gravetos e tudo para compor um cenário árido. Um riozinho onde Elias bebia água e espaço também para as crianças serem os corvos. Mostre também as luvas da sacolinha, feitas de feltro ou EVA. Também o pãozinho feito de feltro pode ser trazido por elas para que interajam durante a história. Para a história de Eliseu, uma vila pode ser criada, utilizando caixas de papelão revestidas e árvores feitas de garrafa PET revestida com EVA. Peçam às crianças também que utilizem as ferramentas para a confecção do quarto de Eliseu. Reforce a ideia da bênção estendida ao casal por terem sido bondosos.
Passamos agora para os cenários em forma de tapetes. Eles são tecidos acolchoados com bonecos feitos em feltro, todos com a mesma ideia dos maiores, mas em tamanho reduzido, que permite o manejo em um espaço menor. Aqui está o templo, Eli e Samuel, Ana, que trazia a capa para Samuel, e também o cenário da história de Elias, com os corvos. Eliseu e o casal não poderiam faltar. Está tudo organizado e dará tempo de você confeccionar. Os moldes serão passados posteriormente em nosso DVD e também no link abaixo. As mesmas ideias de interação com a criança deverão ser utilizadas. Agora eu gostaria de mostrar a você uma bolsa que pode ser utilizada por igrejas que nem mesmo a sala exista. Talvez embaixo de uma árvore, não sei qual é a sua realidade. O que sabemos é que essas crianças têm o mesmo direito de ter materiais atrativos para a escola sabatina. Nossa ideia é utilizar papelão para a estrutura e o revestimento pode ser de TNT ou tecido. Aqui temos a bolsa montada então e nelas contém bolsos, onde você pode guardar os personagens confeccionados em EVA. Você também pode utilizar o mesmo cenário para outras histórias. Ele fica em pé e a estrutura dele é feita de papelão, tecido e feltro. Essa bolsa é muito fácil de utilizar e vai ajudar muito em seu trabalho. Por fim, vamos sugerir algumas ideias de lembranças para datas especiais deste trimestre, Dia dos Avós, Dia dos Pais e aniversariantes. Para o Dia dos Avós, temos a sugestão da almofada do vovô, temos também a sugestão para as avós, o caderno de receitas, temos aqui também um garrafão de água, que é porta-prendedor de roupas, muito fácil de fazer, temos aqui também um porta-pratos de patchwork. Para Dia dos Pais, temos essa lixeirinha de carro feita em EVA e caixinha de leite. E eu acabei me esquecendo também desse porta-biscoitos para o Dia dos Avós. Para as visitas, temos também essas bíblias ilustradas e também chocalhos em EVA fáceis de fazer. Para os aniversariantes da Escola Sabatina, você pode presentear elas com toalhinhas de rosto, colocadas nesse cupcake. Você também pode colocar as toalhinhas de rosto nesses bebês feitos em EVA. Temos essa caixinha aqui feita em MDF e essas latas revestidas em EVA também, que são porta-algodão. Esperamos que nossas ideias, sugestões e orientações venham colaborar para o crescimento e desenvolvimento do seu trabalho. Deus esteja com todas!